Eu sou o Jefinho e você está no canal Alcançando a Liberdade Financeira. Pessoal, como vocês sabem, eu tenho três tipos de investimento. Eu invisto na bolsa, trabalho como CLT e tenho investimentos em casa de aluguel. E pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o investimento em imóveis, casas de aluguel, kitnet. O que todo mundo está na dúvida hoje é se vale a pena ou não construir kitnet com toda essa crise, tendo guerra lá fora, os produtos tudo caro, material de construção caro. E pessoal, será que vale a pena? Será que o rendimento é bom? Bem pessoal, quando eu fiz as minhas kitnet, uma parte delas eu gastei na faixa de 35 mil cada uma. E as minhas kitnets, é um pouquinho maior que kitnet, são casas de aluguel, na verdade. São 3 cômodos e um banheiro. Todas são assim. Então, pessoal, o que acontece? Eu gastei 35 mil nas primeiras que eu fiz. E na época não tinha pandemia, foi 2018, 2017 para 2018. Na época não tinha pandemia. Na época o material de construção estava começando a subir, mas ainda estava uma ferragem R$ 22, 5,16. A ferragem de 10, ela estava mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro, 28, R$ 30. A ferragem mais simples, de 6, para fazer estrive, estava na faixa de 7, 8, uma de 10, outra de 15, e variar vários preços, tem vários tipos de ferragem, né, pessoal? A areia era bem mais barato, comprei caminhão fechado. Brita era bem mais barato, comprei caminhão também fechado. E pessoal, desculpa que eu tô meio gripado, então vou dar continuidade aqui. Então pessoal, o que acontece? Naquela época era tudo mais barato, compensava mais e você conseguia construir com menos esforço. Já, pessoal, depois veio a pandemia e eu estava no processo de construção, mas ainda não tinha comprado material para fazer. E do nada surgiu a pandemia, a pessoa não podia sair de casa, a pessoa não estava vendendo, e só os depósitos ficavam abertos, em padaria, algumas coisas. E simplesmente as coisas, uma ferragem, por exemplo, de 22, do nada ela foi para R$ 45, 47, de um dia para o outro. E o que aconteceu? Encareceu demais a minha obra. Encareceu demais a areia, cimento. O cimento, então, todo dia você comprava. Um dia você comprava de 30, outro dia você comprava de 36. Cheguei a pagar R$ 40 no cimento na pandemia. E o salário da gente não subia para acompanhar e ficava ruim, né? Para a gente construir. Mas, pessoal, a pergunta que eu fiz naquela mesma época, vale a pena? Então, escutando outras pessoas que estavam construindo, e eu vendo que a obra bombando, todo canto, todo mundo construindo, todo mundo fazendo alguma coisa, eu falei, uai, todo mundo está fazendo, talvez dê lucro, né? Eu falei, você quer saber? Eu vou pegar firme, vou ter fé em Deus e meter bronca. Por quê, pessoal? O meu agravante é que eu sempre construí sozinho. Não tive ajuda de pai, de mãe, de irmão, de ninguém. E as minhas coisas sempre eu resolvendo ali. Às vezes, eu trabalhando de servente, tanto até um rapaz essa semana me chamou de playboyzinho. Aí pra você ver. Só que eu tava de jaqueta e moto fazendo um vídeo com o pedreiro lá.
Eu tinha acabado de chegar do serviço, mas de playboy não tem nada. Eu só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, pondo para quebrar. Então, o que acontece? Eu falei, vou construir. Se der certo, deu. Se não der, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu comecei a construir, tive a ajuda do pedreiro, que financiou a obra para mim. Foi bacana demais, uma pessoa que eu tenho amizade até hoje, trabalha para nós até hoje. E, de repente, pessoal, comecei a fazer, comecei a pegar firme na obra também. Os meus dias de folga eu comecei a trabalhar, regando tijolo, fazendo massa, carregando massa, aquele trem todo, para adiantar a obra e pagando também um outro servente para trabalhar com o pedreiro. E o que acontece? Igual eu falei, naquela época eu fiz a mesma pergunta. Falei, vale a pena construir kitnet? Eu vou ter lucro? Bem, pessoal, eu nunca pensei em construir a casa só por lucro. Primeiramente, falando para vocês. Eu pensei em ter uma renda mínima que complementasse o meu salário de CLT. Que me ajudasse a, a ter mais tranquilidade financeira, estabilidade financeira e que eu nunca ficasse na mão. Então o que eu fiz, pessoal? Foram surgindo as oportunidades. Eu já era investidor da bolsa, as ações caíram demais e algumas ações que eu tinha comprado bem baratas, elas subiram demais. Na verdade, eu vendi algumas, fiz algumas negociações e ali eu fui ganhando dinheiro, fui ganhando e construindo. E dessa forma, eu consegui fazer 2 andares, duas casas embaixo e 2 casas em cima. E foi aí que eu tive a ideia de também alugar a casa onde eu morava. Por quê? A casa onde eu morava, ela era grande, dava para me dividir em 2. Então, quando eu fiz isso, fui morar uns dias com a minha mãe, depois comprei um apartamento para mim. Quando eu fiz isso, eu vi que dava para me fazer e dava para ter lucro. O que eu fiz? Comecei a ter lucro com 2 casas, o dinheiro das 2 casas fui fazendo mais o prédio que eu tenho de 2 andares lá, que são 2 casas embaixo, 2 em cima, e fui animando, fazer as coisas. E tomando prejuízo de alguns pedreiros de acabamento ali, e errando aqui, acertando ali, mas sempre no foco de ter uma renda passiva, de ter um complemento da minha renda da CLT. E nessa época da CLT também, eu tive um problema que eu trabalhava em 2 empregos. E eu quase não acompanhava a obra, só quando eu estava de folga. Aí tive muito problema na obra. Às vezes pagava uma pedreira para fazer uma coisa lá, o pedreiro fazia outra, errava uma coisa aqui. Eu só podia consertar quando eu estava quando eu estava de folga. E era muito complicado, pessoal. Então hoje, as minhas kitnets elas têm muito errozinho que eu vou consertando de pouco a pouco. Não deu para me fazer, que agora que eu estou tendo folga, que eu trabalho só em emprego, tive uma tranquilidade financeira, consegui desagarrar um pouco desse negócio de 2, 3 empregos e consegui, lutando com muita vontade, com muita determinação, chegar até onde aqui construir as 6 casas. Mas não foi nada fácil. E pessoal, respondendo aquelas pessoas que perguntam, pessoal, na minha opinião, construção vale a pena em tudo quanto é momento. Porque a tendência da nossa população é só crescer. Tem pessoas que falam que, porque as pessoas não estão tendo filho mais, que não sei o que, não sei o que. Mas, pessoal, eu não tenho filho, mas tem gente que tem 4. Tem 3 para mim, 2 para mim. Entendeu? E você pega aqui nas vilas, nessas coisas, pessoas
que não tem instrução de nada, essas meninas novas, estão tudo engravidando. Os rapazes vão para os baile funk, faz a bagunça deles, não quer nem saber se o que vai acontecer depois. Praticam as coisas sem pensar, sem ter nenhuma moderação, sem se preservar, entendeu? Que às vezes até os avós sofrem, porque os avós têm que cuidar das crianças. E, igual fala, a tendência da população é crescer, crescer e crescer cada dia mais. Então, se você está querendo construir casa para alugar, kitnet para alugar, tem vários tipos de investimento em aluguel. Hoje tu é Airbnb, né? Airbnb, gente, é difícil falar isso, né? Que você aluga por temporada, por diária, e dá muito mais do que você alugar uma casa fixa. Só que dá um trabalhinho ali, um trabalhinho aqui. Você tem que trocar de lençol, tem que ser uma mobiliária, tem que ser uma casinha, uma kitnet, uma casinha mais bonitinha. Que é um projeto que eu tenho de fazer no interior também, que eu tô mentalizando aqui, achar um lugarzinho bom que realmente compensa, entendeu? A Bia tava caiada aqui. E tentar, pessoal, cada dia melhorar mais. Mas, pessoal, sobre rentabilidade. Eu não sou muito de fazer conta sobre esse negócio. Ah, porque vai ter que pagar imposto de renda, vai ter que pagar não sei o quê, tem que pagar água, luz, internet, não sei o quê, não sei o quê. Essas coisas eu não gosto muito de pôr no lápis, não. Eu pego tudo junto. E pra mim, pessoal, igual eu falei, as primeiras kitnet que eu fiz, eu gastei 35 mil. Já a segunda de cima, ficou mais ou menos cada uma em 42, 45 mil. Deu uma margem bem alta. E as outras que eu tinha, que eu dividi minha casa, já estava pronta. Eu só bati uma parede lá e fiz e aluguei. Então, pessoal, hoje eu acho que... Hoje eu alugo na faixa de R$ 950, com água e luz incluso. E porque a minha cidade aqui, se eu for cobrar um valor mais alto, eu não consigo alugar, entendeu? E fica puxado para mim para danar, para conseguir alugar, né? Que geralmente as pessoas são mais simples, as pessoas, uma cidade pequena, ela não tem, aqui na minha cidade, por exemplo, né? Que é em Birité, ela não tem muita estrutura, não tem muita empresa, então as empresas que tem, as pessoas chegam a ganhar salário mínimo, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e assim vou alugar. Então não posso pedir um aluguel muito alto. Então é nessa faixa aí, mas eu acho que eu ganho hoje 1,2, 1,3 de rendimento, entendeu? E esse dinheiro do aluguel, vou dividir ele em pagar as contas do condomínio lá, pego o dinheiro, invisto ele, pego uma outra parte e também pago aqui meu apartamento, amortizo algumas prestações. E geralmente faço investimento na bolsa, vai me rendendo, e cada dia mais está crescendo esse desejo meu de sair da CLT, de ter uma renda que eu possa viver sem ter que levantar cedo, sem ter dor de cabeça com dinheiro. Então, cada dia mais estou trabalhando para isso. E estou pensando em crescer as minhas construções e tentar fazer o melhor que eu posso. Eu estou com 42 anos, até mais ou menos aí, eu pretendo lutar com isso aí, depois desfrutar. Pretendo mexer até os 45 anos, 46 ali, até eu conseguir, porque eu aposento com 25 anos na minha carreira profissional, que eu sou técnico em radiologia, para quem não sabe. Então, 25 anos de profissão,
eu preciso fazer ali para mim ter direito à aposentadoria especial, que a gente ganha um pouquinho a mais. Então eu vou buscando essa liberdade financeira, que é o que o canal propõe para nós, e tentando cada dia mais melhorar. E também tentando fazer com que você que me segue aprenda um pouco, tire mostrando para você que tudo é difícil, mas nada é impossível. E precisando, pode me mandar uma mensagem, perguntar como fazer, como você fez, como proceder. Eu estou aí, mexendo com aluguel mais ou menos desde 2018 e já tem um tempinho bom, tem uma experiência boa, assisto muito canal, aprendo com outros canais também e estou sempre aí disposto a aprender mais. E se você que me segue tem alguma sugestão para eu estar melhorando os meus negócios, também aceito a sugestão. Porque a gente tem que ser humilde para aprender todo dia. E se for para melhorar, eu absolvo com garra e com força e vão para cima. Entendeu? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para você. Essa é a rentabilidade 1.2, 1.3. E se você está pensando em construir, o meu conselho para você é que comece. Se você não tem muito dinheiro, faça uma primeira, alugue, faça a segunda, com o dia da primeira, faça a segunda, juntando o dia da primeira e da segunda, faça a terceira, e daqui a pouco você tem um patrimônio que vai estar te bancando e vai tirar um peso das suas costas, de você ter que trabalhar dobrado, de você ter que levantar muito cedo às vezes, entendeu? Pra você poder organizar a sua vida, melhorar a vida da sua família, ter mais disponibilidade, né, de ir e vir, entendeu? Então, pessoal, um abraço para vocês. Se o vídeo foi interessante para você, deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto. Um abraço a todos e até mais. Tchau.